Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da diretoria da ABA na Bahia, iniciamos neste momento o colóquio Mulheres Humanizadas, um olhar sobre os direitos humanos das mulheres. Esse tema foi escolhido pois nesse mês de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher no dia 8. É interessante que essa data foi escolhida, pela ONU como Dia Internacional da Mulher, justamente porque é um dia marcante de luta pela igualdade de gênero. É uma data política, é uma data de cidadania, é uma data importante para a nossa sociedade. Então, eu entendo que quanto mais equidade existir entre os gêneros, melhor nossa sociedade vai ser. Aqui a gente não prega a igualdade, vamos dizer, uma igualdade rasa, porque mulheres são mulheres, homens são homens, tá? E aí vocês entendam que aí é só o gênero, tá? Não estamos entrando na questão da identidade de gênero, ok? E por conta disso, por sermos seres com suas peculiaridades, a gente precisa respeitar as peculiaridades de cada um. É preciso que a sociedade entenda, que os deveres de cuidado não podem recair somente sobre uma pessoa. É também importante que a sociedade aprenda a olhar para a criança e entender que toda a sociedade é responsável pelaquela criança, não apenas a mãe dela. Então, nesse evento hoje aqui, a gente tem o propósito, o objetivo de informar a sociedade, informar a população, prestigiar as mulheres, dar voz às mulheres para falar para a gente falar das nossas questões. E também colaborar com colegas que militam na área de direitos humanos e de direitos das mulheres. Ok? Espero que vocês gostem. Temos pessoas super capacitadas, super entendidas do assunto, que vão trazer um olhar, uma perspectiva pessoal, claro, cada um dentro do seu tema, dentro da sua palestra, para esse assunto pontualmente. Então, vamos ver a implicação das leis, de proteção de dados, como isso voltado para a mulher. Vamos ver a questão também de acessibilidade, porque a mulher gestante tem direito, à acessibilidade. Que mais vamos ver aqui, em termos de palestras? Vamos ouvir falar muito, muito, muito sobre assuntos e temas importantes para a mulher. Olá, boa tarde a todos que estão aqui presentes nesse evento que nós, da diretoria estadual da ABA na Bahia, estamos promovendo um evento alusivo, ao Dia da Mulher, aos direitos humanos da mulher. Tá? Hoje nós temos também como convidada a doutora Ana Paula de Moraes. A doutora Ana Paula é advogada especialista em Direito Digital, formada há mais de 22 anos pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, pós-graduada em Business Law pela IBMEC, com especialização em Direito Digital Aplicado, aspectos legais da segurança da informação e respostas a incidentes, contratos eletrônicos e de TI do SLA ao Cloud Computing, e marketing legal e redes sociais, e mediação e arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas, e pós-graduado em advocacia no direito digital e proteção de dados pela EBRAD, com experiência em gestão de departamento jurídico em empresas nacionais nos ramos da saúde, o IGASE e Hospital Salvador, na Bahia, e de comunicação. Esteve à frente durante 6 anos da assessoria jurídica do Jornal à Tarde, na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Atuou como conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas civil e criminal, além de ter exercido o cargo de diretora jurídica da ABRH na Bahia. Foi responsável pela área de Direito Digital do Magalhães e Matos, escritório de advocacia, e atualmente é sócia fundadora de Moraes Advocacia Digital. É articulista da revista TI Nordeste e do site
Digitalks. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. A senhora tem de 20 a 30 minutos para palestrar e nos brindar com sua sabedoria, com seu conhecimento nessa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero te agradecer, Mariana, pelo convite. É sempre um prazer falar para esse público da aba e passar um pouquinho de conhecimento, porque compartilhar conhecimento sempre é muito bom. O tema de hoje é um tema muito interessante, porque tratar desses desafios dos direitos humanos da mulher nesse mundo globalizado, né, onde a gente tem a internet nas nossas mãos, onde qualquer informação que a gente posta ali, a gente não tem controle para onde ela vai parar, nem tampouco o conteúdo efetivo que a gente posta também, né, com relação às nossas fotos, aos vídeos que nós fazemos, seja no ambiente, né, familiar ou com um grupo de amigos, né, e às vezes também com os relacionamentos que nós temos, né, particular, seja ele de que natureza for, seja com o nosso marido, com o nosso namorado, com o nosso noivo, ou apenas com paquera, né? A gente tem aí uma diversidade de situações que eu sou das antigas, né? Então essa meninada inventa um monte de situação nova para a gente poder aprender com eles. Mas o fato, na verdade, é que tudo permeia sempre pela ética, né? A gente não pode falar de direitos humanos, né? Apesar de nós termos a nossa lá promulgação da Carta Universal dos Direitos Humanos, mais do que conhecida por todos que estão nos assistindo, né? Mas na verdade tudo vem a ser permeado sempre pela ética do direito, que o nosso direito termina onde começa do outro, pela ética de respeitar o outro como ele realmente o é, né? Sem darmos a nós o direito de fazermos qualquer tipo de achismo, né? Ou de qualquer tipo de ideologia com relação à pessoa da mulher, que é o caso que nós estamos conversando aqui nessa tarde, né? Mas, por outro lado, a gente também tem uma parte da sociedade que não consegue entender a questão da igualitária da mulher, né? Nós, hoje, pertencemos a uma parte da sociedade onde nos foi reconhecido os nossos direitos enquanto mulher, então a gente vota, a gente tem direito de voz e, principalmente, nós temos o direito a ser respeitada, primeiro de tudo, por sermos mulher e por termos nosso posicionamento na sociedade muito bem definida pela Carta Magna, pela Carta dos Direitos Humanos, né? Pela própria Lei da Maria da Penha, que salvaguarda todos os direitos das mulheres, não permitindo que ela sofra qualquer tipo de agressão, seja de quem quer pessoa que seja, né? Possa ser nosso marido, nosso namorado, nosso ex-marido, nosso ex-namorado, ou seja, a mulher é garantida o direito de não ser, em hipótese alguma, agredida, seja por palavra, seja através de uma forma mais contundente que venha a nos ferir na nossa pele, né? Em nossos cabelos, em nosso rosto. E isso é muito importante que a gente sempre relembre as pessoas. A qualquer movimento de uma fala mais alta, de um posicionamento mais duro com relação a gente tem que acender a nossa luzinha e lembrar que a ninguém é dado o direito de infringir os direitos que um dia nos foram garantidos. Mas, como eu sou advogada de direito digital, então eu vou trazer um pouco essa discussão de forma bem objetiva para o ambiente virtual. A gente sabe que, hoje em dia, a internet não é uma terra sem lei, apesar das pessoas acharem que podem fazer de tudo naquele ambiente e que nada vai acontecer sobre a pessoa que infringiu qualquer tipo de legislação. E devemos, nesse momento, lembrar também que toda a legislação brasileira em vigor ela é plenamente aplicável a todos os atos ilícitos
cometidos no ambiente virtual, seja por racismo, seja por um crime de estupro, seja por um crime de stalking, seja por perseguição, seja por divulgação de fotos íntimas. E aí eu já vou me adiantando nesse sentido, né? Ou seja, a internet ela se paga efetivamente com as nossas informações, com tudo que nós publicamos e disponibilizamos sobre nossa vida. Então, a mulher como um todo que se permite a publicizar sua vida, seja ela de que maneira for, em ambientes online, seja num aplicativo de encontro, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Tinder, seja no TikTok, seja onde for que ela optar em fazer esse tipo de divulgação da sua vida, ela tem que estar muito ciente que essa divulgação, essas informações dela, é que, na verdade, movimentam a máquina daquele ambiente virtual. Tudo é pago através da sua informação. Então, é muito importante que você observe de que maneira você está se expondo naquele ambiente, porque a sua reputação, depois que ela é arranhada, a gente leva um longo tempo para reconstruí-la. E, na maior parte das vezes, o que a gente observa é que a mulher em si, quando ela se vê numa situação constrangedora no ambiente virtual, onde ela foi exposta perante a sociedade a qual ela está inserida, ela, na maior parte das vezes, a sensação dela, primeiro, é de querer se matar, de querer não mais sair às ruas por ter vergonha de si. Ela não deve ter vergonha de si. Na verdade, ela deve ter cautela com quem ela se relaciona e o que ela permite dela ser publicizado. A gente sabe que existe uma permissão, muitas das vezes, quando você está com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo, em determinadas horas, as relações sexuais que vocês estão ali naquele momento, né, sendo concebidas, elas sejam gravadas ou até mesmo fotografadas. E, na maior parte das vezes, o que a gente vê é que, quando esse relacionamento acaba, existe uma ameaça sempre contra aquela mulher de divulgação dessas fotos e desses vídeos íntimos. E, em virtude da quantidade de crimes virtuais também nesse sentido terem aumentado tanto nos últimos tempos, a gente também deve lembrar que a divulgação de fotos e vídeos íntimos é regulamentada por lei. E ela não pode ser realizada se não tiver anuência da outra parte. E como, na maior parte das vezes, não há a anuência da mulher para aquela exposição, na maior parte das vezes também o homem se prevalece disso para ameaçá-la, para colocá-la numa situação de constrangimento, e a gente pode até dizer, sim, de cyberbullying, de ficar ali perseguindo ela, ameaçando no sentido de que, se ela não retornar o relacionamento com ele, por hipótese, essas fotos serão divulgadas. Então, tratando desse tema tão importante nesse momento que fala da mulher, a gente também tem que deixar aqui um recado para a mulher. Não se permita ser ameaçada dessa forma, né? Ao primeiro momento que você perceba que você está sendo ameaçado em virtude desse conteúdo que um dia foi produzido de forma permissiva por ambos, né? Porque não dá para um fazer e o outro não anuir, a menos que você seja surpreendida em ter sido filmada sem a sua autorização. E aí a gente está falando de 2 crimes: o primeiro de filmar sem autorização de ser filmado, e a segunda é a exposição da sua imagem, né, que também é salvaguardada por lei, a questão dos direitos de imagem, direitos autorais, mas principalmente o direito de imagem, ou seja, o corpo é seu, a imagem é sua, e ninguém pode ameaçá-la de ser utilizado sem a sua autorização. Então, a qualquer sinal de problema nesse sentido, não há outra opção. A mulher tem que efetivamente agarrar todas as forças que ainda lhe restam, e que são grandes, com certeza são, e ir até uma delegacia da mulher e fazer a sua queixa, prestar o seu boletim de ocorrência, porque somente assim a autoridade policial competente poderá salvaguardar a sua vida.
E a gente fala isso e às vezes as pessoas acham que são muito blasé porque a gente nunca passou por isso, né? De fato, a gente nunca passou por isso. E é por isso que a gente sempre fala que a pessoa não pode perder a oportunidade de salvaguardar a sua vida, porque uma vez que você não faça isso, possa ser que no dia seguinte ou mais tarde você não tenha condição de salvaguardar a sua vida, porque você vai perder a sua vida. Então, eu acho que o tema é muito mais reflexivo do que debatedor, no sentido de que a gente vive num mundo globalizado, onde todas as informações estão aí para a gente absorver da melhor maneira possível, mas, lamentavelmente, em busca de repente, de uma reputação, de uma fama, de um posicionamento na sociedade ao qual você está inserido, a mulher, às vezes, ela esquece que ela pode sofrer uma consequência e ela vai se expondo cada vez mais, às vezes com roupas insinuantes demais, e a gente já teve situações de julgamento que absurdamente o juiz disse que se ela não tivesse uma determinada roupa, aquilo não teria acontecido, o que não é uma verdade. A mulher tem o direito de andar com a roupa que ela quiser, o que não dá direito a ela ser agredida, nem ser apalpada, ou ouvir qualquer tipo de gracinha, seja lá de quem for, né? Então, a minha visão sobre o tema do congresso, desse colóquio, e a mensagem que eu tenho para deixar a todo mundo é justamente essa. Não entendam a rede social como uma área de terra sem lei. Não se permitam a publicar tudo que vocês veem pela frente. Não saiam se expondo da maneira que na maior parte das vezes a gente vê tantas mulheres se expondo, dançando, fazendo poses insinuantes, porque tudo isso é coletado, tudo isso é salvaguardado por essas empresas. A gente não sabe aonde esse material vai chegar. A gente também tem que contar que ao aumento dos crimes virtuais de invasão de computadores, eles vêm aumentando de forma absurda, e que as imagens das mulheres, né, com roupas sim insinuantes, com roupas seminuas, né, quando você faz ali aquela foto para mandar para o namorado, né, ou para o marido, com menos roupa, né, por conta de uma relação mais aberta que você tenha com o seu companheiro. Essas fotos elas podem ser hackeadas se o seu computador sofrer algum tipo de invasão, né, de uma pessoa não autorizada, e ela ser utilizada lá fora, e de repente você se vê no meio de um ambiente pornográfico, como se você fosse uma garota de programa na qual você não é. E isso tudo se dá, e somente se dá, na medida que você se permite a se expor dessa forma nos ambientes de redes sociais e qualquer outro ambiente que seja de relacionamento através da internet, como são esses sites e aplicativos de encontros, né, para você achar, de repente, o par perfeito. Eu não acredito em par perfeito, eu acho que as pessoas se encontram por encontro de almas mesmo, né? E não acho que será um aplicativo que vai fazer você encontrar uma pessoa que você seja assim extremamente feliz. Pode até ser que seja. Eu conheço algumas pessoas que já se casaram tendo se conhecido por ali, mas a cautela sempre foi sempre uma bandeira amarela acesa, porque a gente nunca sabe quem é que está do outro lado da tela. Às vezes você vê uma pessoa com uma foto maravilhosa e quando você vai ver, no íntimo, aquela pessoa não é uma pessoa sadia nem saudável de mente, de alma e de corpo, né? Precisam de outras coisas para tentarem ser felizes. E a mulher, eu acho que ela já passou demais da conta de sofrimento, de abuso, de menosprezo, e ela não pode mais se permitir a passar por determinadas situações ou qualquer tipo de situação que leve a ela lá na frente uma sensação de depressão, de achar que o erro foi dela ou que ela falhou em algum momento, né? Somos pessoas inteligentes, todas somos, sabemos disso. Acho que somos os únicos seres que conseguimos fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e sabemos sempre o que efetivamente estamos fazendo. E eu acho que a mensagem é essa: não se exponham, tenham cuidado, revisem sempre o que vocês vão fazer antes
publica em suas redes sociais. E a pergunta sempre que eu deixo como dica é o seguinte: antes de você apertar o botãozinho de publicar, faça a pergunta: eu preciso realmente disso para me manter ou me sentir melhor? Porque existe também uma parte das mulheres que vivem uma vida na rede social a qual não é a vida dela no mundo real. E às vezes essa vivência desse ambiente virtual que não é o real é uma massageação de ego, porque de repente ela não tem coragem de dar o grito dela de chega e eu vou viver da maneira que eu quero e como realmente eu gosto. Então, você se questionar se realmente eu preciso disso, geralmente é uma forma que você tem de dar um passo atrás e não ficar exposta ou não ser submetida a um determinado tipo de situação que lá na frente possa vir a lhe causar muitos problemas. Lembrem sempre que a legislação está aí, deve ser lançada a mão a seu favor sempre, por mais constrangedor que seja, mas é uma vida que está em jogo, é a sua vida que está em jogo, e você tem que preservá-la e colocá-la na frente sempre, antes de qualquer coisa, porque se ela for tirada, ou se ela for lapidada, ou se ela for ferida, vai custar caro para você refazer a sua vida. Então, eu acho não, tenho certeza, é sempre assim que a gente deve pensar. Primeiro nós, segundo nós, terceiro nós, e os outros, a não ser as pessoas que têm filhos, porque a gente sabe que quem tem filho tem uma preocupação muito grande com relação a tudo isso. Então, para quem tem filho, é primeiro nós e os filhos, depois os nós e os filhos, e depois nós novamente e os filhos. Mas não se permitam a ser postos em momento algum em nenhum tipo de situação vexatória, nem se sentir constrangida a fazer alguma coisa que você não queira, porque esse momento já passou na vida de todo mundo. E não existe mais esse momento, em hipótese alguma, nesse mundo hoje que nós estamos vivendo. Acho que a mensagem é essa. Nem vou me abdicar de passar nenhum tipo de apresentação, porque eu acho que esse é o recado em 20 minutos, meia hora, para essa sociedade que hoje nós conseguimos chegar e conquistar, né? Então, não temos mais como voltar atrás e nem permitir nem que ninguém, em hipótese alguma, fira os nossos direitos nas redes sociais, sejam eles de quem for, de que magnitude for, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, em hipótese alguma. Esse tempo já passou. Obrigada, doutora Ana, pela sua palestra. Realmente trouxe um ponto muito importante, né, que é essa questão dos dados, né, das nossas informações pessoais, do nosso direito à privacidade, do direito, que é o direito humano, de qualquer ser humano, mas que muitas vezes a mulher vê esse direito violado por conta dessa, como eu posso dizer, dessa cultura, né, essa cultura de cultuar o corpo das mulheres como se fosse objeto, né, não como se Isso. fosse o corpo de um ser humano, tivesse uma pessoa ali por trás, a vida de uma pessoa. Então, a senhora trouxe uma excelente reflexão, uma excelente abordagem para dentro da sua área e dentro do tema do nosso congresso, que eu acredito que todas as mulheres que estejam assistindo vão parar agora e refletir sobre melhor, né, na verdade, refletir melhor sobre o que é que faz efetivamente sentido a gente estar publicando, e ainda que você tome a iniciativa, né, de realmente publicar, porque a gente não está aqui para julgar a vida de ninguém, né, mas você sabe dos seus direitos, você sabe que aquela foto que você publica, vamos dizer assim, por mais, entre aspas, sumário seja o traje que você está vestindo, não dá a ninguém o direito de utilizar a sua imagem, utilizar, né, suas redes sociais para te ofender, para te agredir, porque você é um ser humano e você merece e tem direito ao respeito e à consideração por todos os indivíduos da sociedade. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, como é que falar com o nosso público, né, como entra em contato com você, caso, né, se perceba numa situação, né, onde seu direito humano foi violado através, né, de rede social, enfim, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Pronto, então vamos lá. Na verdade, eu quero agradecer, porque eu acho que falar sobre essas coisas geralmente é muito doloroso para quem sofre, né? E as pessoas ficam sem o norte.
e existe uma resistência muito grande no denunciar, né? E às vezes a gente, na maior parte das vezes, a gente não é só um advogado de direito digital. A gente passa a ser um pouco de psicólogo, porque às vezes a pessoa precisa apenas ser ouvida, né? Para drenar aquela dor, aquela situação que ela está vivendo e poder respirar e conseguir efetivamente cumprir os protocolos, vamos dizer assim, técnicos e jurídicos que ela precisa para ter a vida dela salvaguardada, né? Ter o direito dela protetivo autorizado pelo juiz, para que aquela pessoa não chegue perto dela e não venha cometer mais nenhum tipo de infração no seu corpo, na sua vida, no seu direito de ir e vir, né? Você possa dormir em paz. Procure sempre um advogado, e se a pessoa tiver interesse realmente em passar por isso, quiser falar comigo, temos os nossos canais nas redes sociais, o Instagram nosso é demoraesadv, temos o nosso site, www.demorais.adv.br, e através desses dois canais as pessoas conseguem me achar e conversam diretamente comigo se precisarem e agendar uma reunião, não tem o menor problema. Mas a dica sempre é essa. Antes de publicar, não tenha dedo nervoso. Sempre faça essa pergunta. Você, com certeza, que antes de você publicar, você vai se sentir uma pessoa melhor, porque você vai diminuir a sua ansiedade de fazer qualquer tipo de publicação que você venha a se arrepender depois. Obrigada, doutora Ana Paula, pela sua contribuição aqui com o nosso colóquio. Trouxe realmente um tema muito importante. Eu queria aproveitar, né, e convidar todos que estão nos assistindo hoje aqui para se filiarem à aba. Como vocês percebem, aqui é uma fábrica de amigos, né? Nós temos a oportunidade de conviver com profissionais do Gabriel e da doutora Ana Paula e de outros que vocês já assistiram aqui às palestras. Então, gente, quem estiver aqui no canal a primeira vez, por favor, se inscreva, siga as nossas redes sociais, @aba_nacional, e o site da aba é www.aba.adv.br, tá? Caso deseje se filiar, é através do site que vocês conseguem. Então, muito obrigada por todos estarem aqui e continue conosco para a próxima palestra. Obrigada, doutora Ana Paula. A gente encerra por aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos para a próxima palestra desse nosso evento, no primeiro colóquio, Mulheres Humanizadas, um olhar, né, o olhar dos direitos humanos das mulheres. E hoje nós recebemos a doutora Caroline Pio, com muito prazer e muita honra. Muito obrigada, doutora Caroline, por ter aceitado o nosso convite. E hoje a doutora Caroline Pio vai proferir sua palestra intitulada Acessibilidade em Condomínios. A doutora Caroline é advogada inscrita nos quadros da OAB Bahia, conselheira no Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da Bahia e membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Bahia. Ela também é membro da Comissão Nacional de Direito Condominial, bem como vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Condominial da ABA. Tá? Ela é palestrante, professora, especialista em Direito Administrativo, pós-graduanda em Lei Geral de Proteção de Dados e pós-graduanda em Advocacia Extrajudicial. Ela também é colunista do Blog Jurídico, autora de livros jurídicos e idealizadora do perfil do Instagram, @carolinepio_, onde vocês podem entrar em contato com ela. Então, doutora Caroline, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui no nosso evento. Aproveito também, né, a convidar os telespectadores a curtirem aqui a palestra, a deixarem seus comentários, suas perguntas, tá? E, na medida do possível, nós vamos respondendo. E agora, doutora Caroline, a senhora tem a palavra, fique à vontade, o espaço é seu para nos brindar aí com essa palestra incrível que eu imagino que nós vamos ouvir agora sobre um tema tão relevante e necessário nos dias atuais e que abrange, né, vai além de questões de gênero, que pese esse seminário ter esse olhar, né, para a mulher. Eu sei que é um tema que extrapola, né, questões de gênero, porque trata de ser humano, trata de humanidade, né, e aqui acho que o tema central é justamente esse. Então, agradecemos mais uma vez e a palavra é sua. Muito obrigada, Mariama.
tenho que agradecer a você aqui, representando toda a ABA, pelo convite, né? Quando você me convidou, a colega me convidou para falar nesse colóquio, eu fiquei pensando assim, direito condominial, onde é que eu vou colocar o meu direito condominial no assunto? E aí eu disse, não, eu vou falar sobre acessibilidade, porque poucas pessoas sabem, né, sobre o assunto. Acessibilidade é muito mais do que deficiência, a gente vai conversar sobre isso aqui durante toda a nossa palestra. E aí eu disse, não, embora eu não seja focado para a mulher, eu acho que é o que mais eu consigo levar o meu direito condominial e mostrar para todo mundo um pouquinho dessa área muito pouco conhecida. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho, só para eu colocar aqui a minha apresentação, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários ou depois me buscar lá no Instagram e colocar qualquer dúvida que você ficou sobre o assunto, que eu respondo sem problema nenhum. Então, nosso tema de hoje é acessibilidade em condomínios. Eu trouxe aqui rapidamente o meu currículo, mas eu não vou ler novamente, porque a Mari já falou brilhantemente, melhor do que eu. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Caroline Pio, eu sou advogada na OAB Bahia, resido em Minas e vou viajando aí pelo Brasil e praticando a minha advocacia imobiliarista, mas com ênfase no direito condominial, que é a minha paixão. E sobre acessibilidade, primeiro a gente vai começar com alguns conceitos básicos que eu acho necessário trazer aqui. O último censo que eu encontrei para eu trazer aqui para vocês, para falar sobre estatística, né, sobre deficiência e acessibilidade, ele foi de 2018. Não encontrei nenhum mais recente, então provavelmente esse número já é um número que deve estar defasado, mas é o único que a gente tem disponibilizado. Segundo o censo, né, o IBGE, o Brasil tem quase 46 milhões de pessoas com deficiência, que são as PCDs, né? E são aquelas que têm dificuldade de enxergar, de ouvir, de caminhar. E são mais de 2,5 milhões de brasileiros com deficiência. E aí, quando a gente fala sobre acessibilidade, eu preciso dizer o que é. A gente tem uma lei específica, um conceito lá na Lei 10.098 de 2000, que traz que a acessibilidade é possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologia, porque entre as tecnologias que a gente tem no celular para as pessoas com deficiência, né, bem como outros serviços, instalações abertas ao público de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E por que eu gosto de frisar que tem a deficiência e a mobilidade reduzida? Porque quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente tem que tirar da cabeça aquela imagem, a imagem do cadeirante. A acessibilidade é muito mais do que cadeira de rodas, tá? Embora seja o símbolo que a gente utiliza. Um idoso precisa de acessibilidade, uma mulher grávida precisa de acessibilidade, principalmente a mulher grávida, já que a gente está aqui no colóquio, né? A gente tem a questão de uma pessoa ter acidentada, que passou por uma cirurgia. Então, tem a questão da mobilidade também nesses casos, que é importante a gente ressaltar que a mobilidade é muito mais do que isso. Então, primeiro ponto, antes da gente começar a entrar nos condomínios, na parte legal, nessa parte interessante, gostosa, que eu gosto de falar, né, se viver em condomínio, eu preciso sempre pedir para vocês que entendam que a acessibilidade é um mundo, tá? É um mundo. Então, como a gente já falou, tem a questão do cadeirante, tem a questão dos gestantes, tem a questão do idoso, tem a questão daquela que está, por algum momento, acidentado, numa cirurgia, né? A gente tem várias questões de acessibilidade. Na nossa legislação, eu vou dizer, a gente tem uma legislação até muito ampla sobre o assunto. O problema é que, infelizmente, muitas vezes ela não é seguida. A gente tem a nossa Constituição Federal, a gente tem a Lei 13.146 de 2015, a gente tem a Lei 10.098 de 2000,
que é uma lei extremamente antiga, é a primeira, né? Ali é falar depois da Constituição, é claro, sobre a questão da acessibilidade, a gente tem o decreto 5296 de 2004. A nossa Constituição Federal, eu não vou ficar lendo artigos aqui, mas eu trouxe apenas a título exemplificativo, e aí vocês podem anotar para pesquisar depois, dar uma lida mais aprofundada depois no assunto. A nossa Constituição, ali no artigo 203, ela fala sobre assistência social, a habilitação, reabilitação de pessoas, as garantias que a Constituição traz para as pessoas que têm a questão da acessibilidade, da deficiência, da mobilidade reduzida. Ainda assim, a gente tem a 10.098 de 2000, que ela estabelece normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e dá outras providências. Aqui na 10.098, no artigo 11, ela vai falar justamente da minha área, que é a parte do imobiliário do condominial. Ela vai falar que as construções, ampliações, reformas de edifícios públicos ou privados, e aí eu friso no ou privados, porque se você mora em condomínio, vocês têm, sim, que possibilitar que as pessoas que residem naquele local, eles tenham a acessibilidade ali para eles. Então, a gente tem essa questão embasada em lei, em uma lei de 2000, tá? Uma lei que já tem mais de 20 anos, então não é algo que aconteceu ontem, não é algo que eu ouço muito, acessibilidade é só para prédio recente. Não, acessibilidade são para todos os prédios, todos os condomínios, prédios públicos, inclusive com força maior a partir de 2000, que a gente tem a legislação que traz essa questão de forma tão clara, né? E aí é destinada ao uso coletivo, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É a questão da rampa, é a questão daquele o piso tático, é a questão do corrimão, né? É a questão que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, inclusive, da rampa, Mari, que eu gosto de lembrar que não é você construir de qualquer jeito, não. A gente vai falar que tem NBR própria, tá bom? Até porque não adianta colocar uma rampa, por exemplo, que o cadeirante não consegue subir. Uma rampa tão íngreme que um idoso com apoio ali não consegue subir porque é muito íngreme. Então, tudo isso tem que ser respeitado. E a gente, como fiscal da lei, né, o advogado como fiscal da lei, está ali para se fazer cumprir. Além disso, eu trouxe de novo ainda o artigo 13, que eu não vou ler, mas ele traz especificamente a questão do edifício privado, sobre a obrigatoriedade da instalação de elevadores e os requisitos para essa acessibilidade. Eu tenho certeza que se vocês lerem aqui essa parte, provavelmente vocês vão lembrar de um prédio de uma tia, de um amigo, que é novo, tá? É uma construção recente, e que não segue a legislação, né? A cabine, ela tem que ser possível se entrar, por exemplo, com uma cadeira de roda. A gente traz aqui a questão do cadeirante por ser um espaço maior, né? A questão dos botões do elevador tem que dar a possibilidade daquela pessoa acessar sozinha. Não é obrigatório que essa pessoa tenha uma acompanhante 24 horas por dia. Então, é sobre isso que o artigo 13º vai falar com vocês. E aí, a gente traz um pouquinho aqui do 5296 do decreto, né? Ele vai regulamentar a 10.048, que é que a gente está falando, e dá prioridade de atendimento às pessoas, que especifica, né? E estabelece as normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou palavra difícil, né, gente? Vira um trava-língua, mas está tudo certo. O importante é que vocês estão entendendo. E aí, no artigo 18, né, a gente continua falando dos condomínios, das edificações do imobiliário. A gente tem ali falando que a construção de edificação de uso privado multifamiliar. O que é uso privado multifamiliar? São os condomínios edilícios. E a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender os preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. E por que eu trouxe o artigo 18 aqui, eu decidi conversar sobre ele um pouquinho com vocês.
Não adianta a gente construir um edifício e colocar uma rampa de acesso até o elevador, um piso tátil até o elevador, e acabou. Não, a pessoa que mora ali, ela tem que acessar. Tem a piscina? Tem que ter como ela acessar com toda a mobilidade reduzida a piscina. Tem uma churrasqueira? Ela tem que chegar na área da churrasqueira. Tem um salão de festas? Ela tem que acessar o salão de festas, salão de jogos. Ela não pode ser delimitada onde é que ela pode ir ou onde ela não pode ir. Outra coisa muito comum nos condomínios, quando a gente fala do piso, né? Você provavelmente já viu, eu tinha em um condomínio que eu morei, Mari, não sei se você já passou por isso, o piso terminava na parede. Se a pessoa seguisse o piso, ela ia bater de cara com a parede do elevador. E aí a gente percebe, né? Quando eu falo sobre acessibilidade, eu estava falando assim com a Mari, eu gosto muito do tema, eu gosto muito de trazer essa questão social, e às vezes as pessoas falam muito sobre lugar de fala, mas eu falo muito sobre a gente se colocar no lugar do outro. Então, eu estou aqui para trazer para você, porque provavelmente você pode ter uma tia, um tio, um amigo, um pai, um sobrinho, um familiar, né, que tem alguma dessas questões, não só a acessibilidade que a gente falou, não só a deficiência, mas a mobilidade reduzida, e que não sabe os direitos que ele tem. E a gente tem que se colocar no lugar daquele outro. Imagine você precisar de uma pessoa para estar te empurrando, uma pessoa para estar ali te guiando porque o piso não está funcionando, uma pessoa que precisa subir uma escada e aí não tem um corrimão, tem que ter uma pessoa ali para poder carregar, né, dar aquele apoio. Não é legal. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, eu acho muito interessante, pouquíssimas pessoas sabem, até na questão da garagem, do tamanho da garagem, existe regra da ABNT para a questão da deficiência. Não é só o espaço da rampa, mas existem várias outras questões relacionadas à acessibilidade, à garagem. Eu já tive também caso bem interessante, e aqui a gente vai contando os casos do dia a dia só para poder exemplificar, onde existia a rampa de acesso ao hall de entrada do condomínio. Mas o hall de entrada daquele edifício precisava de subir em 7, 10 degraus para o primeiro andar para ter acesso ao elevador. Aí me diga, o cadeirante ele consegue ter acesso ao hall principal, mas de lá ele não tem acesso a nenhum apartamento. E aí, mas ele desce pela garagem, que não é nem certo, né? Mas a garagem tem aqueles espaços abertos que, com certeza, a depender, ele vai se bater, o apoio dele vai cair, a cadeira de rodas vai ficar presa, ele vai precisar depender da mobilidade reduzida se não conseguir dar um passo muito grande de um apoio. Portões que abrem para a rampa que não possibilitam uma manobra. Então, isso é muito comum, são cuidados que o condomínio precisa ter e que muitos, infelizmente, não têm relacionados à acessibilidade. E é lei, a gente está falando de algo que a gente não está inventando, a gente não quer levar gastos para o condomínio, a gente não quer problema com o síndico, como as pessoas gostam de dizer, sabe? Não é briga de condomínio, é um direito daquela pessoa que tem uma deficiência ou uma mobilidade reduzida. E aí a gente tem ainda a Lei 13.146 de 2015, que é um pouquinho mais recente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é, vamos dizer, a legislação mais nova que a gente tem. E lá no artigo 56, né, eles impõem, novamente, que as edificações privadas e já existentes se adequem à acessibilidade. Ou seja, mas a pessoa decidiu morar aqui porque quis, o prédio é antigo, o prédio tem 30, tem 40, tem 50 anos. A pessoa tem que entender. Não, a pessoa não tem que entender. O gestor ali, o síndico daquele condomínio, ele vai precisar buscar formas de adequação daquela unidade para poder trazer acessibilidade. É claro que vão ter edificações que talvez não seja possível instalação de todas as normas de acessibilidade, mas é preciso, sim, um engenheiro, um arquiteto, que traga ali o máximo a questão da reforma para que fique de acordo com a legislação e que não só um morador, mas que um visitante que possua qualquer um desses pontos que a gente trouxe aqui se sinta à vontade em visitar, né, aquele condomínio.
Aí tem mais o artigo 57. Eu trouxe muito para mostrar para vocês que a gente tem muito artigo, tem muita legislação e que a maioria das pessoas não tem conhecimento, sabe? Das questões, falando das dependências, novamente aqui, privadas ou públicas, as edificações, todas as dependências aqui no Estatuto do Idoso, que nem a outra legislação traz, ou seja, não é apenas o chegar até o elevador, não é apenas chegar e sair do apartamento, é ter acesso a todas as áreas. Quando a gente está falando de prédio público, né, os edifícios públicos, eles precisam dessa adequação também, precisam conseguir entrar e sair e se dirigir a qualquer andar, a qualquer local, independente da mobilidade, da acessibilidade daquela pessoa. E a gente tem a ABNT, a NBR 9050, que foi revisada pela última vez em 2020, uma revisão até recente, né? Que determina a acessibilidade em construções novas e também a adaptação necessária em empreendimentos antigos, ou seja, é obrigatório que as novas construções já sejam criadas de acordo com a acessibilidade. Inclusive, eu preciso dizer para vocês que, via de regra, um projeto, uma incorporação imobiliária, um projeto de uma construção, ela não é aprovada se não tiver de acordo com a NBR 9050. Eu sei que vocês vão dizer que tem prédios novos que conseguiram sem acessibilidade, mas aí eu, infelizmente, não posso dizer para vocês como é que a regra é que todas as novas construções sejam de acordo com essa NBR 9050 e que as antigas sejam adaptadas. E essas adaptações, se vocês pegarem a letra lá da NBR, vocês vão ver que não é nada absurdo. Não é uma nova construção, não é começar do zero algo. É adaptar de acordo com o que é possível naquela construção. E aí, eu vou trazer agora para a parte que eu gosto, a parte da briga, da confusão, né? A parte do direito condominial. Vou trazer a responsabilidade do síndico. O síndico, como gestor responsável do condomínio, de acordo com 1348 ali do Código Civil, ele sim é o responsável por realizar as modificações necessárias, por chamar aquele engenheiro para poder fazer as instalações, né? E se qualquer pessoa se sentir, né, que aquela unidade não está de acordo com a acessibilidade, está prejudicando, aquela pessoa deve procurar o síndico para realizar aquela adaptação. E aí o que eu gosto de trazer, né, é que ser síndico não é brincadeira. Ser síndico é um trabalho muito sério, por isso que a gente precisa pensar várias vezes se a gente tem condições de se doar para aquele cargo. Porque além de todos os deveres que a gente tem ali, a gente tem questão da responsabilidade. O síndico responde, pessoa física, de forma civil ou criminal, pelos atos que ele faz ou deixa de fazer ali no condomínio. E a não adaptação à acessibilidade daquele condomínio pode se intitular uma omissão do síndico e até um caso de destituição desse síndico. Então, por esse motivo, a gente precisa ter esse cuidado relacionado, né, à acessibilidade dentro dos condomínios. E condomínios de casa também, gente, tem que ter acessibilidade, tá? A subida, a descida da calçada, a entrada de pedestres, tudo isso precisa estar adequado à acessibilidade também. E aí, o condômino com deficiência, com mobilidade reduzida, como é que ele vai cobrar essa implementação? Primeiro ponto é realmente buscar o gestor daquele condomínio para poder saber como é que aquele condomínio pode arcar com isso, qual o prazo para realizar aquela obra, informar, às vezes, se o síndico não souber a legislação pertinente, toda essa lista de legislação que eu trouxe aqui para vocês, trazendo todas essas questões da acessibilidade, independente de ser um prédio privado, né? E aí o síndico, embora tenha a obrigação de implementar, por uma questão de segurança, que eu vejo muito no dia a dia, eu entendo que o síndico deve convocar uma assembleia, uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para levar aos condôminos essa legislação, essa obrigatoriedade, e informar que realizará a obra, tá?
Pode realizar uma votação se quiser? Pode, mas ele não vai conseguir qual é a palavra? Gente, sumiu a palavra. Mas ele não vai conseguir tirar a responsabilidade dele por não realizar aquela adequação, porque, por algum motivo, a Assembleia não autorizou. E aí, em último caso, eu trouxe aqui um assunto do final do ano passado, na verdade, um processo de 2017, mas ali em novembro, dezembro de 2021, saiu a decisão da terceira turma do TJ do Distrito Federal, de um caso onde realmente um condômino ele não conseguia acessar o elevador porque tinha uma diferença no nível e a cadeira não passava. Então, nesse caso, a juíza entendeu, né, que mesmo sendo um prédio antigo, porque no caso da defesa, o advogado do condomínio alegou que era uma construção antiga, que ele deixou bem claro aquele ponto que a gente já falou aqui, a juíza, que os condôminos têm que adotar soluções imediatas e concretas para corrigir problemas causados a moradores com deficiência. Inclusive, foi uma decisão que teve uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande divulgação, né, uma ampla divulgação, porque o condomínio recebeu 15 dias para poder iniciar a obra, sob pena de multa diária, uma multa com valor muito alto, que eu não coloquei aqui, eu não lembro, mas eu lembro que era um valor muito alto. Isso era simplesmente porque o condômino não conseguia acessar o elevador. Talvez um nível, Mari, um nível ali, conversar com a equipe para conseguir nivelar o elevador, seria muito mais prático para o condomínio do que ter que fazer essa obra pelo juiz, obrigada pelo juiz, né? E, além disso, pagou indenização ali por dano moral para esse condômino. Além disso, eu sei que isso não é regra, gente, mas nós, como advogados, principalmente a gente que está aqui na parte do imobiliário, da compra-venda, locação, eu digo muito para os meus clientes, quando eu estou auxiliando uma compra-venda, uma locação, que antes de se comprar ou se locar, que se busque verificar, né, a convenção, o regimento, analisar esse espaço, verificar se o condomínio ele tem essas questões burocráticas que são necessárias para acessibilidade e que muitas vezes não tem, né? Principalmente quando a gente está falando de uma compra e venda. Conversar com o síndico se você gostou muito de um condomínio antes de você assinar o contrato de compra e venda. Buscar quem é o síndico daquele condomínio, verificar se existe já um prazo, um cronograma para se adequar àquele condomínio, se é possível essa adequação, antes de se comprar algo e que você tenha esse prejuízo, né? Eu já vi casos, por exemplo, quando eu debati a acessibilidade acho que uma das últimas vezes que a gente levou isso para conversar com algumas pessoas, inclusive pessoas que tinham deficiências ou mobilidade reduzidas, e um dos relatos, a pessoa me falou que ele não conseguia chegar à portaria para buscar uma encomenda ou alguma coisa, que não tinha como chegar até lá, né? Ele era cadeirante e ele não conseguia se deslocar da unidade dele até a portaria. Por exemplo, os serviços de comida com delivery, para a gente não falar marca aqui, mas que todo mundo sabe qual é, não poderia, naquele condomínio, de acordo com o regimento interno, entrar até o apartamento, que é muito comum aí na Bahia. Aqui em Minas ainda libera até a entrada, mas não pode passar para a parte fechada dos apartamentos, né? Mas na Bahia, normalmente, também não pode mais subir, tem que ficar na portaria, na grande maioria dos edifícios. No caso dele, não poderia passar da portaria principal, não é nem do edifício, é da portaria principal. E aí, ele não conseguia pedir comida, porque ele não tinha como chegar da unidade dele até a portaria. Ele não conseguia se locomover. Então, olha como isso influencia nas pessoas, né? Então, um apelo meu, se você se interessou pela causa, se você se sentiu depois dessa
dessa palestra tocado pela situação. Vamos buscar, sempre que a gente puder, a luta pela acessibilidade, pela mobilidade reduzida, por mais que não seja a gente hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, Deus livre de sofrer um acidente, perder alguma mobilidade, tiver qualquer problema, um parente, um amigo, sabe? Vamos nos colocar no lugar do outro. É sobre isso que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre acessibilidade. E aí eu trouxe uma questão de uma ação educativa, né? Lá em Águas Claras, que as pessoas colocaram 41 mil metros de calçadas, aquele piso tático com orientações dos fiscais, síndicos, dos prédios particulares. E aí eu trouxe aqui o link da reportagem para vocês também. E eles fizeram uma caminhada e tal. Isso tudo particular, tá, gente? Não teve nada a ver com prefeitura, com o estado, com o município. Foi uma ação desse grupo, a GEPS, e eu achei muito interessante, então, trazer para vocês, para mostrar a importância da gente, mesmo não sendo com a gente, buscar abraçar a causa da acessibilidade. Em dezembro, eu também trouxe também, né, a questão desde dezembro de 2000, construtoras, incorporadoras de todo o país devem fazer adaptações legais aos novos projetos, que foi aquilo que a gente já falou que a legislação trouxe, projetar projetos com unidades 100% adaptáveis, ou seja, todos os apartamentos desde 2000 devem ser possíveis de adaptação para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ou 3% das unidades adaptáveis em alguns casos, como é o caso da Casa Verde e Amarela, no Casa Minha Vida, esses tipos de projeto. A gente tem essa porcentagem também. O condomínio ele deve garantir barreira e condições de livre acesso em todas as áreas de uso comum, que é o que a gente já falou também. Como é que fala? O corrimão, o piso tátil, o elevador, dando espaço para se movimentar, né? Questão de garagem, todas as áreas comuns. Então, todas essas questões a gente precisa muito trazer para o nosso dia a dia. E eu acho que é isso, é o meu último slide, vou parar aqui. Eu queria muito, Mari, agradecer o convite, tá? Como eu falei com você, é um tema que eu sou muito apegada, que sempre que eu tenho a oportunidade de trazer, eu trago a questão da acessibilidade, não só em condomínio, gente, levo para os condomínios, porque realmente é minha área de atuação, imobiliário, condominial, mas a lei serve para várias outras questões, a legislação vai servir para vocês em vários outros pontos. E eu espero de verdade ter ajudado, ter agregado um pouquinho de conhecimento, que é isso que importa. Se você saiu aqui dessa palestra com isso aqui a mais de conhecimento, que se eu conseguir afetar isso aqui, a vida de vocês, mudar um pouquinho de nada, meu trabalho está muito bem feito, eu estou muito feliz. Se vocês quiserem falar comigo, ou qualquer dúvida, meu Instagram, @caroline_primo_. A Mari já conhece. Se vocês precisarem um pouquinho mais sobre imobiliário, sobre condominial, estou à disposição. E muito obrigada. Eu adoro participar dos eventos da ABA. Pode me chamar para quantos você quiser. Será sempre bem-vinda, viu, doutora Caroline? E a gente também quer agradecer, essa palestra efetivamente nos engrandece, tá? A mim, eu acredito que há muitos que estão assistindo, e eu sempre oriento a qualquer ser humano, a qualquer pessoa, a buscar conhecimento jurídico também, né? Porque muitas vezes as pessoas têm direito e não sabem exercer o seu direito. Muitas pessoas pensam, querem se mudar, fazer grandes movimentos, sem a necessidade, né? Sem saber que existe uma lei que obriga os condomínios a fazer adequação, e não importa se é mais novo, mais antigo, não importa o que aconteça, né? Todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade, e isso é o mais importante. Então, ficou aqui a mensagem para você que nos assistiu até agora, de que se você conhece, ou você mesmo sabe de alguém que está passando por alguma dificuldade em relação à acessibilidade, agora você está sabendo, você tem esse conhecimento, né? E pode, através desse conhecimento, tomar uma atitude, agir em prol da defesa do seu direito ou do direito de alguém que você conheça. Eu quero agradecer mais uma vez, eu sabia que ia ser brilhante essa palestra. Doutora Caroline, muito obrigada. Foi realmente muito esclarecedora. Eu além de advogada, né, de diretora da ABA, eu sou terapeuta também. Muitas vezes as pessoas estão angustiadas, estão sofrendo
porque não tem conhecimento, né? Às vezes não tem conhecimento sobre si, não tem conhecimento sobre os seus direitos, né? E aí saber, conhecer, entender os seus direitos, isso faz toda a diferença, né? Isso nos torna cidadãos de verdade. Eu acho que o papel da aba, esse papel de educar, né, de orientar, de fomentar a capacitação continuada, né, dos seus filiados e do grande público, afinal de contas aqui estamos transmitindo para todo mundo, para quem quiser assistir, é muito importante, é de uma responsabilidade muito grande e de uma, vamos dizer assim, generosidade também, né? Porque, afinal de contas, nem todo mundo está disposto a orientar o outro, a compartilhar informação, compartilhar conhecimento de valor, como você fez hoje. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento em nome de toda a associação e em nome da diretoria da Bahia. E eu quero falar agora para vocês que estão nos assistindo, para seguir aqui, aproveitar que estão assistindo, foram brindados com tanto conteúdo maravilhoso, se inscreve no canal, né? Deixa o seu ok, seu joinha aqui no vídeo, né, no nosso evento, para que esse evento alcance mais pessoas, tá? Para que mais pessoas possam ter essa informação, né, porque é necessária e importante. E também aos colegas advogados que tiverem interesse em se filiar à aba, é só acessar o site www.aba.adv.br e também as nossas redes sociais. No Instagram é @aba nacional e aqui no YouTube vocês já estão assistindo, é a Aba Nacional no YouTube. Tá bom? Muito obrigada a todos e continue conosco, que ainda vamos ter muitas palestras assim desse nível maravilhoso. Tá? Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Obrigada. Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. E hoje nós vamos receber, com muita honra, a doutora Gracileide Bacelar, que vai proferir a sua palestra intitulada A Advocacia Feminina Humanizada. Gracileide Bacelar é advogada atuante há mais de 13 anos, especializada em direito do trabalho e previdenciário, assessora jurídica sindical, diretora da aba no Acre, vice-presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados, ex-conselheira da seccional da OAB do Acre, teve contribuições como membro nas comissões de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Comissão da Mulher na OAB Acre, idealizadora do projeto Sala Doce Espera, da maternidade Bárbara Eliodora. Esse projeto também foi executado pela Comissão da Mulher e de seus apoiadores, e esse projeto já beneficiou mais de 2.000 gestantes. Ela é sócia fundadora do escritório Gracileide Bacelar Advocacia e Consultoria Jurídica desde janeiro de 2009, é defensora das pautas das mulheres e apoiadora do movimento Paridade de Verdade. Doutora Gracileide, é com muita honra que passamos a palavra à digníssima doutora para a sua palestra. Muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Muito obrigada, Mari. Eu agradeço o convite e falar dessas pautas aqui, trazer um olhar para nós, mulheres advogadas, é essencial. Então, você tem sempre essa sensibilidade de tratar de pautas diferenciadas, está todo mundo falando de tecnologia e a gente vem aqui falar, né, exatamente do inverso, né, de um olhar diferenciado, de como trabalhar diferente sem essa loucura toda. A evolução tecnológica, eu sempre falo que ela tem que vir aliada do
aprimoramento de quem está ali por trás, porque a máquina vai ter sempre um humano por trás. Embora muita tecnologia seja favorável, que eu até sou, inclusive, ultimamente eu tenho falado muito do que é benéfico para a gente, tem muita coisa para organizar que, de certa forma, traz um tratamento mais humano para nós, advogados, porque nós estamos a cada dia trabalhando mais e quando a gente se volta para esse olhar de utilizar o que nós temos a favor, você viu aí que em vários eventos que nós tratamos, a gente foi descobrindo maneiras mais fáceis de fazer as coisas, ou seja, você faz uma coisa ali totalmente rústica, enquanto que tem a tecnologia que facilita a tua vida. Por mais que pareça controverso, é o contrário. A tecnologia ela vem exatamente humanizar nosso trabalho, trazer mais tempo para a nossa família. Por quê? Porque não é assim como a mídia mostra, tem que estar aqui na loucura, né? O computador, a tecnologia vai substituir, né, o advogado. Não. É exatamente o olhar de como você vê tudo é que vai fazer o diferencial. Também como que a mulher está tratando de tudo isso, conciliando filhos, né, compromissos profissionais. Você acabou de falar aí de uma causa que eu apoio, que é a paridade de verdade. Atualmente nós estamos aí com os tribunais escolhendo as listas, né, sextuplas, e a gente tem acompanhado muito que não tem, assim, em pé de igualdade, aparecido o nome das mulheres. Então, agora, a pauta primordial é a luta unificada por esse cumprimento. Essa semana mesmo houve a impugnação de um edital da lista do Alagoas, e agora, nos dias 14 e 15, nós estamos indo a Brasília. Esse movimento, na verdade, ele é idealizado pela ONG Paridade de Verdade, que tem como responsável a doutora Ecler, que é uma outra advogada, que é inclusive do Mato Grosso, e ela vem fazendo esse trabalho e conseguiu, né, ter apoio, né, de várias entidades, inclusive a Associação Brasileira de Advogados, né? A gente foi chegando, e eu levei a pauta para o doutor Edras. A gente estava fazendo, né, se apoiando, mas quando eu coloquei para ele, ele disse, não, nós vamos fazer o apoio pela aba nacional mesmo. É uma causa que tem tudo a ver com a aba, porque nós temos maioria, e ele, de fato, né, é um grande apoiador das mulheres. Naturalmente, na aba nós somos maioria, mas ele tem um olhar diferenciado, sim, para dar espaço, tanto que nós somos maiorias também de diretores, em todos os cargos na aba, nós ocupamos mais espaço. E isso vem o quê? Dá para trabalhar diferente. Você vê a aba agora, em agosto, ela vai fazer 20 anos. E ela foi idealizada quando, há 20 anos, nós não tínhamos sequer 1% de tudo que a gente tem hoje. E o pensamento dele, naquela época, era ter uma associação diferenciada que pudesse fazer o que a OAB não faz. É mais ou menos assim, porque por mais que as pessoas confundam e perguntem, o trabalho que a gente faz aqui na aba, ele é mais humanizado, por isso que eu trouxe a pauta, porque se a gente se volta para olhar diferente, a gente vai aplicando em cada setor essa humanização. Então, as associações vêm com um padrão, e aí, de repente, você pensa diferente, pensa fora da caixa e diz, não, eu quero trabalhar de uma forma diferente. E aí a aba vem pensando em qualificação, ela pensa na saúde mental, porque nós temos aí o Clube da Alvorada, com psicólogos, né, com mentor para estar ali em liderança. Então, você vai sendo guiado, e assim, não tem como, porque você vai realmente se transformando, porque você vai ouvindo
e todo dia você vai naquela troca de experiências e você acaba se transformando. As mães, apesar dos meus filhos, né, já serem crescidos, tudo, eu tenho agora, domingo, vai estar fazendo concurso. O outro está na residência médica. Estão crescidos, mas são filhos, né? Então, mesmo assim, a gente tem aquela coisa de estar ali acompanhando alguma coisa e tem que conseguir equilibrar, né, a agenda. Agora mesmo eu vou viajar, vou conseguir encontrar meu filho. É uma alegria, né? Porque ele foi por acaso, né? Eu marquei e ele estava com essa prova também. Ele vai fazer a prova no Goiás e nós iremos nos encontrar no domingo. E assim a gente vai vivendo, né? Se aceitando, aceitando as diferenças aqui. A gente trabalha com o previdenciário, por exemplo. Tem pessoas que já têm acesso, né, à tecnologia. Você vê que agora não é tudo online, é tudo na ponta da mão, é tudo no celular, mas a gente esquece de pensar que aquele segurado lá, na sua maioria, ele não tem a escolaridade para interpretar a pergunta, para preencher o formulário. Então, aqui na advocacia, trazer humanização é isso. Qual é o meu cliente? Qual é o meu trabalho? De que forma que eu quero atendê-lo? Pensando nisso, eu acompanhei sim a tecnologia, eu tenho atendimento online, eu faço tudo, né, quando eu viajo, mas eu tenho toda uma estrutura aqui no meu escritório para aquele cliente que vem aqui. Tem cliente que ele nem liga. Ele passa aqui, para, diz, doutora, não, porque eu estava ali e tal. Achei melhor de venha, fique à vontade, aqui é o seu lugar. E como eu nunca mudei de endereço, então eles têm essa tranquilidade. Vai passando aqui, vou dar uma paradinha lá na doutora Gracileide. Isso é humanizar porque está todo mundo online, mas quem é o meu cliente? O que ele precisa? Ele precisa disso. Ele precisa de passar aqui, parar, tocar a campainha e ele ter alguém aqui para atender e dizer, não, nossa, ela está no mesmo lugar. Para ele, isso é importante. Então, olhares dessa forma é um diferencial. E aí a gente vai, né? Trabalhando, se especializando também, pensando em dar mais celeridade para que a causa seja finda mais rapidamente. Na área trabalhista, nós temos aí as ferramentas de cálculos que auxiliam, né, na celeridade do processo. Nós temos também as ferramentas de execução, que aí, embora seja tudo especializado, acaba sendo uma necessidade para que a gente preste um serviço mais humanizado, porque quanto mais demorado o processo, maior é o luto do cliente, que ele sai ali da empresa e ele quer receber, né, os seus direitos para que ele conclua aquela etapa. Então, é muito difícil tratar, porque hoje nós temos muitas empresas, né, em recuperação judicial, então o processo é muito demorado, demora 10, 15 anos, e esse luto é muito caro para o trabalhador, principalmente pelas dificuldades que foram agravadas por toda essa dificuldade que veio aí nessa pandemia. Antes da pandemia teve todo o processo político, né, que interferiu na economia. Houve 2 anos ali de paralisação, as coisas não rodaram. E nós não, para a gente aqui veio a pandemia, mas a gente não pôde parar. Se tu quiser fazer alguma pausa, fica tranquila, porque eu, né, a pauta é humanizada, mas advogado é no automático. Pode ficar à vontade. Quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à eu vontade. Eu estava falando que aqui, pelo menos na minha área, né, que é previdenciário, né, sindical e trabalhista, não parou. Pelo contrário, eu virei, né, noites de trabalho, porque logo no início lá teve muito acordo coletivo, teve
muito problema de cadastro, né, do trabalhador, aí vem a mesma venda falsa, que vende a facilidade, não é só o trabalhador ir lá e confirmar, e não é bem assim, porque o trabalhador ele está com divergência de dados, lá no meu INSS, ele está com a senha bloqueada, e aí estava tudo parado, tudo fechado, e aí vem todo aquele sofrimento que quem está de longe não vê, porque eles só divulgam o que dá certo. Eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na época, porque trocou, né, o presidente do INSS. E aí, quando eu falei que a gente tinha agências fechadas aqui, que o número de servidores no papel era um e na prática era outro, e aí ele ficou questionando aqui, porque os números dele, porque assim, foi assim, eu posso até dizer, irritante você ouvir aqui aquele mapa lindo, sensacional, funcionando, tudo perfeito, tudo na palma da mão, segurado lá né, o rural, ele faz lá, ele não precisa se deslocar, como se isso fosse o que acontece. Quando a gente aqui, que tem todo um aparelhamento e um conhecimento, não conseguia nem recuperar a senha do cliente. E aí eu fui colocar, falei, olha, é muito lindo isso aí para daqui 50 anos, mas quem está doente precisa da agora, do imediato. E aí eu fui falar que, enquanto isso, as pessoas estão morrendo, e o que nós precisamos não é, isso aí está lindo, mas isso aí é para o futuro, nós precisamos de algo imediato, nós estamos numa pandemia, as agências estão fechadas, os servidores estão aqui trabalhando doentes, porque eles não se aposentam, porque ganha pouco, e também não se aposenta porque não tem, não contrata, e fica aí o Ministério da Previdência vendendo um projeto bonito para o futuro. Falei, para o futuro tudo bem, mas quem está doente não espera, quem está com fome não espera, porque você precisa do teu benefício mensal para quê? Para garantir o alimento, para garantir o remédio. E aí a gente vai se entranhando em tudo, né? Porque não tem como ficar calado e não participar. Eu penso que a humanização, ela vem mais das ações, dos atos, da gente agir mesmo. Não ficar só reclamando, não. Se eu me incomodar com alguma coisa, eu sou dessas, né, que vai se metendo, mas eu tento, e é o que a gente está fazendo agora, tentar mudar um pouquinho, né? Nós já temos muita coisa, a gente já tem, só que a gente não exige o cumprimento. Temos a paridade, mas a gente não acompanha quem está cumprindo, a gente não exige. E esse movimento ele vem exatamente para fazer diferente. Então, está saindo o edital, está sendo impugnado, está sendo divulgado, ou seja, acaba criando um olhar para isso. Ou seja, quem ainda não fez já está pensando, e aí, como vai ser aqui? Mas eu quero te passar a palavra, né, de perguntar, deixar você perguntar alguma coisa, comentar, porque... Ok, e aí, na Bahia? Aqui na Bahia, a gente também está na mesma luta, né, que pese nós termos uma mulher representando, né, a ordem, que foi uma grande vitória, mas a gente ainda tem um caminho para percorrer aqui na Bahia, e a sua palestra nos trouxe uma reflexão muito importante, no sentido de que, né, para você exercer uma advocacia humanizada, precisa desse olhar feminino do acolhimento. Isso ficou muito claro para mim, e parabéns pela sensibilidade, né, que eu posso perceber que muitas colegas têm esse olhar, né, especialmente quem trabalha na área previdenciária e trabalhista, tem esse olhar sensível, né, de acolher aquelas pessoas que não têm acesso aos avanços, né, tecnológicos que têm à disposição de uma pequena parcela, porque a gente vive, né, nesse ambiente. Nós precisamos entender também que nós fazemos parte de uma porcentagem muito pequena, né, da população brasileira, e que, lamentavelmente, ainda tem muita gente à margem
né, desses recursos tecnológicos, à margem até dos seus próprios direitos, né? Não pode nem exercer, nem gozar dos próprios direitos, porque não são vistos por ninguém, exceto por profissionais como a doutora Gracileide Bacelar, que está aqui falando conosco. Queria agradecer pela sua palavra, pela sua palestra, foi realmente motivadora e tocante, né, no sentido de sensibilizar. Sara, fique à vontade, se quiser tecer mais alguma consideração, fique à vontade. Eu quero, porque você falou aí, né, das audiências, e aí, quando eu viajo, exatamente por essa dificuldade que o cliente tem, e mesmo eu estando aqui, eu trago, né, um cliente, não tem jeito, peguei Covid acho que umas 5 vezes já, porque, né, dá uma agonia ver o cliente lá sozinho, e aí eu trago, e quando eu estou fora, eles vêm para cá. Então, eu estou de onde eu estiver, mas ele sabe que ele vai fazer audiência daqui, então ele está tranquilo. Ainda da área da Previdência, o grande problema é o desconhecimento, porque esses projetos, eles vêm até com uma ideia boa, porque planejamento é essencial, só que eles nunca colocam em prática o projeto piloto, que é o que vem atender o imediato. Eles falam do projeto, tem um projeto, tipo assim, fala rápido, que é para ninguém nem saber e não cobrar. Então, quando a gente trata das pautas, coloca aqui, traz para a sociedade, qual é o caminho? O caminho é cumprir. Conhece o projeto, está apresentando, e aí, nessa audiência pública que eu falei, isso pronto, o Acre é o lugar perfeito do senhor executar, né, o projeto piloto, porque é tudo automático, mas o projeto, ele traz o atendimento lá na agência, ele traz a opção. Então, eles jogam e não implantam. Aí eu falei para ele, eu digo, vocês colocaram aí, mas a agência não está preparada, ela não está informatizada, o sistema é o mesmo, o sistema que está atendendo não é o que está no papel. Eu falei, nem as condições ergonômicas dos servidores da Previdência Social estão sendo observadas. Aí você vai, como que você vai atender o segurado com problema de saúde? Eu fico muito constrangida ao ir à agência, né, acompanhar os clientes e ver que os servidores estão trabalhando naquelas condições, ver que os bancos ali, né, tudo quebrado, tudo sem condição, você entra numa sala no setor lá, a cadeira não é própria, você vê que é um ar-condicionado antigo, então falta, eu acredito, que humanizar mesmo o setor público. Você citou aí, né, a Sala Você Espera, que foi um projeto meu. Esse projeto, ele atende mulheres grávidas numa situação que ela não tinha uma privacidade no momento de dor, porque a maioria das maternidades, elas não têm condição de suprir a demanda real. A maternidade daquela tem mais de 60 anos. E aí, é claro, tu imagina em 60 anos, como multiplicou, né, a necessidade, né, de atendimento. E aí, o que acontece? Você vai tirando da mulher o que ela tem. Porque ela tinha que ter um lugar, uma sala, né, de parto, do primeiro e segundo. E os protocolos, eles são feitos de acordo com a condição. Então, a mulher, ela é atendida, ela está com um pouco de dilatação ali, ela sente dor, mas ela não está ali muito próxima do parto, então ela não tinha um lugar para ficar. E aí, essa sala, ela vem exatamente atender isso. E por que eu estou falando? Porque a gente você olha ali na Previdência, que não tem a implantação do projeto piloto, você vai aqui como sociedade, como, né, OAB,
fazendo ali o lado social e você percebe, né, consegue implantar, voltar a olhar para a grávida. E eu acredito que, pelo menos, eu, na advocacia, o que eu mais pensava era isso, essa variedade, né, de ações e participação. A liberdade de ser profissional, mas também essa coisa de você poder ajudar em muitas áreas. Eu acho que já está bom, falei demais. Eu quero te agradecer, Mari. Você sabe que eu gosto muito de você. Meu filho, né, mora aí na Bahia, então, né, sinto o meu coração aí pulsando perto de ti. Agora tem a Jana também, que é uma querida, né, foi uma descoberta da minha filha, que também, né, vai participar aqui conosco. E eu espero, em breve, e aí vamos fazer alguma coisa física, né? Real, porque o online está demorando demais. Agradeço a sua colega aí do escritório aí por nos acompanhar aqui também. Muito obrigada. E conte comigo para o que precisar. Graças a gente que agradece, né, pela sua contribuição, pela contribuição nesse evento. Você vai ser muito bem-vinda aqui em Salvador, aqui na Bahia, para a gente sim executar esse momento presencial, né, e poder transmitir também, quem sabe, aqui no YouTube da ABA. Eu queria também aproveitar e falar para todos que estão assistindo o nosso evento que sigam as nossas redes sociais, e caso seja advogado, entre no nosso site, que está aqui, né, na descrição do vídeo, e Felícia Aba, né, que é uma grande fábrica de amigos, como vocês podem perceber aqui pela brilhante palestra da nossa querida doutora Gracileide, e por essa troca, né, tão afetuosa de carinho que a gente acabou de fazer. Doutora Gracileide, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, você abrilhantou muito o nosso evento, e desejo a você muito sucesso na sua jornada e na sua vida. Tá? Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada. Enfim, declaramos encerrado esse evento, esse primeiro colóquio Mulheres Humanizadas, um olhar sobre os direitos humanos das mulheres. Espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo tenha crescido, né, em suas vidas. Agradecemos a audiência de vocês e aguardamos vocês em novos eventos aqui na aba nacional, nesse canal do YouTube. Se você já é inscrito, ative as notificações. Se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição aqui nesse canal do YouTube. Como também, se você desejar se filiar à aba, entre no site www.aba.adv.br e lá você consegue fazer a sua inscrição para essa grande família que é a Associação Brasileira de Advogados. Quero deixar aqui também meu agradecimento à minha colega Carla Santana, que me ajudou na coordenação desse evento singelo, simples, mas que foi feito de todo o coração. Muito obrigada, querida, foi muito importante o seu apoio nesse evento. Agradecer também a todo o background da ABA, né, na pessoa de Kaline Medeiros, de Rita e de Paloma, que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando para divulgar cada vez mais, né, o trabalho da ABA, o trabalho dos seus filiados, principalmente, e, por fim, agradecer a doutor Esdras Dantas, que nos apoia incondicionalmente em nossos projetos, que está sempre participando e nos orientando como grande líder que é. Muito obrigada, doutor Esdras, por me aceitar nessa grande família formadora de líderes que é a ABA. E por aqui a gente encerra. Um grande beijo a vocês e nos vemos em breve.